Vamos esperar mais um minutinho. Pra gente começar certinho, a gente começa. Pois não. Pode fazer para nós, Elizabeth, oração, por gentileza. Começar? Isso, pode começar. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Altíssimo por nos permitir mais uma vez estarmos todos reunidos para mais um estudo nessa noite. Que a espiritualidade também nos abençoe, nos dê sabedoria e discernimento para entender o que será explicado por nossos orientadores. Que a espiritualidade também abençoe a todos que estão presentes e a todos que não puderam estar, e também aos nossos orientadores que sempre ficam à disposição nossa. Que Deus nos abençoe. Amém, assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Elizabeth. Pessoal, Nada. vamos iniciar aqui o nosso estudo. Estamos no capítulo 7 da segunda parte do livro dos Médiuns. Vamos falar hoje, né? O nosso estudo, capítulo 7, fala de dois grandes, vamos colocar assim, qualidades do nosso perispírito, que é a bicorporidade e a transfiguração. Dividir para a gente, como ele fala de dois assuntos ao mesmo tempo, hoje vamos falar sobre a bicorporeidade. Né, como eu disse, está no capítulo 7, e nesse capítulo 7, ele continua aquele estudo sobre as manifestações visuais, onde ele vai citar, né, dois grandes fenômenos, como nós dissemos, a bicorporidade e a transfiguração. Esses dois comportamentos do perispírito, ou seja, são qualidades do nosso perispírito, são propriedades do nosso corpo fluídico, nós enquanto espíritos, podemos manifestar isso tanto de forma encarnada, como também de forma desencarnada, ou seja, o espírito, ou o espírito ou a alma encarnada. Mas como o próprio Allan Kardec já nos adianta, a bicorporidade e a transfiguração são mais comuns, tá? É mais comum quando nós estamos no corpo físico, encarnado. E a gente vai entender o porquê que o Allan Kardec nos disse isso. E ele já nos adianta, né? Tanto lembra quando nós começamos esta segunda parte, né? Que quando ele começou aquela pergunta inicial, como que os espíritos intervêm no mundo material, como que os espíritos intervêm na matéria, né? Se vocês vão perceber, se a gente for perceber, a gente está falando no perispírito em todos os capítulos. É como se ele, né? Por isso que ele deu para nós, desde do primeiro livro, desde do livro dos Espíritos, as noções bem iniciais e bem gerais do perispírito,
Tanto que no livro dos Espíritos a gente encontra mais o conceito, né, o objeto. A gente encontra, aliás, a gente não encontra, na verdade, ele todo desenhado com todas as suas facetas, todas as suas propriedades. Então, nesse livro, no livro dos Médiuns, principalmente nesses capítulos iniciais da segunda parte, o Allan Kardec ele vai o tempo todo acrescentando, como se fosse de forma didática, né? Ele vai acrescentando mais uma qualidade, mais uma função que o nosso perispírito tem, ou seja, dando a importância e sempre relembrando para nós, né, como o José Roberto falou nesses estudos finais que tivemos, a importância da gente sempre estar se atualizando e lendo a respeito sobre o perispírito, porque ele não é somente uma das funções dele, realmente, talvez a função primária é o invólucro, né, servir como invólucro, como fosse a roupinha do espírito, mas não é somente a única função e talvez nem mesmo a mais importante, a única mais importante, tá? Uma delas, como nós vamos estudar aqui, hoje, como eu falei, nós vamos estudar sobre a bicorporidade. Quais são, né? Até relembrei aqui as principais funções do nosso perispírito, né? Justamente por ele ser plástico, por ele ser uma matéria, apesar de ser fluídica, ele possui uma organização, ele é flexível, expansível, né? Então, quando nós estamos aqui, quando nós estamos estudando qualquer tema mediúnico, qualquer tema que envolva a mediunidade, ou, não, melhor dizendo, a comunicação ou a ação dos espíritos sobre a matéria, nós temos que dominar, praticamente decorar todas essas qualidades aqui que estão ligadas ao nosso corpo fluídico, ao perispírito. O que a gente tem que separar aqui, pessoal, que a ação, tá? A vontade de fazer algo, né? Ou seja, de agir, é sempre do espírito. O seu perispírito é apenas um instrumento. Tá? Então, ele vai se expandir, ele vai se tornar visível, ele pode se tornar mais como eu coloquei aqui, ele é flexível, mas quem comanda a sua própria matéria, não só o corpo físico, quando encarnado, mas também o desencarnado, ou seja, quem domina o seu perispírito, é sempre a vontade do espírito, estando encarnado ou desencarnado, tá? Então, como a gente destacou aqui, o espírito é o que sempre, ele que manda, né? Ele que comanda toda a ação. Logo, né, como nós já temos a definição, sendo ele o princípio inteligente, né? Então é ele que é dono da vontade, ele que tem a consciência, ele que dita o que ele quer fazer. É lógico, né, que como a gente como nós já viemos estudando, este conhecimento, a manipulação do seu corpo fluídico vai depender dos conhecimentos técnicos realmente que não basta só ter vontade, né? Portanto, o Allan Kardec vai frisar de novo nesse capítulo, não basta só ter vontade, ele tem que dominar, né? Ele tem que dominar essa parte da ciência do seu próprio perispírito para poder, né, para poder agir. Então, a nossa evolução moral, intelectual, tudo isso vai influenciar, né, de como que vamos manipular os fluidos, né, seja o perispírito ou qualquer outro fluido, tá? Né, aqui quando ele está falando, né, por exemplo, uma das propriedades do nosso perispírito é se tornar visível, né? Ele para ele se tornar visível, para ele poder se manifestar de qualquer outra forma, né? Ele vai, né? Como diz Allan Kardec, não há nada que fuja das leis da natureza, das leis de Deus. Então toda ação que ele fizer vai atender aqui, como a gente colocou, as leis dos fluidos, né? Então, como não basta, como a gente falou, né? Não basta só a vontade. Eu espírito desencarnado, quero agora me tornar visível. Nós já estudamos, Allan Kardec já deu para nós essa informação, que o espírito precisa do quê? Do que ele precisa para ele se tornar visível? Ou melhor dizendo, para ele se materializar, por exemplo. O que o espírito precisa? Além da vontade dele, que nós já estudamos. A gente está trazendo essa informação para cá, que vai ser muito importante para a gente entender esses dois fenômenos aqui que nós estamos estudando. O que o espírito precisa, além da vontade dele, para ele se tornar visível? De um médium?
De um médio de que tipo de efeito? De efeito físico. E o que mais? Então, ele precisa Do dos fluido vital. fluidos, exatamente, que esse médio de efeito físico, ele vai doar. E o que mais que ele precisa? Que combina com esses fluidos aqui do médio? Os fluidos do meio ambiente. Lembra, né, que toda essa combinação de fluidos nós chamamos de ectoplasma, né? Então, ele precisa dominar isso. Né, como o Allan Kardec já desde a Gênese, né? Tudo bem que a Gênese aqui é o livro que vem por último, né? Mas lá na Gênese ele vai esclarecer essa parte melhor para nós, onde ele vai dizer: os espíritos manipulam os fluidos através do seu pensamento e da sua vontade. Mas para ele conseguir fazer isso, ele tem que dominar todas essas leis. Ele sabe que naquele ambiente, para ele se tornar visível, para ele se materializar, para ele trazer um objeto, ou seja, né, para ele, né, atuar em todos aqueles, atuar de forma física no mundo material, ele precisa de uma combinação de matérias, ou melhor dizendo, uma combinação de fluidos. Então, ele vai precisar de um médio de efeito físico. Esses fenômenos aqui, eles não fogem a esse mesmo princípio, essa mesma lei, tá? E ele precisa também dos fluidos do meio ambiente. Então, combinado com a vontade dele, com os fluidos que ele também tem, mais do médio, mais do meio ambiente, ele consegue agir. Então, para isso, é por isso que quando a gente fala sobre a lei de fluidos, vem essa frase que eu grifei aí: temos que verificar as condições de afinidade. E essa afinidade, ela não é moral, tá? Ela é especialmente fluídica. Ou seja, o médium, ele tem que ter afinidade com aquele espírito comunicante, com aquele espírito que quer atuar ali na matéria. Se eu não tiver essa afinidade fluídica que vai de perispírito para perispírito, ou seja, perispírito do médium encarnado, para o perispírito, ou seja, para ter essa ação, eu preciso ter essa condição, essa afinidade fluídica. Se eu não tiver, tá? E a moral, lembra que o Allan Kardec perguntou, e a moral, ela vai influenciar? Não, nessa questão de produzir um fenômeno físico, não influencia. O que influencia, lógico, né? As nossas qualidades, a nossa evolução moral vai dando a qualidade aquilo que eu estou manipulando, tanto como encarnado como desencarnado. Mas isso aqui é uma questão física, né? Além, né, como depois o Allan Kardec ele até complementa, ó, além do conhecimento e da elevação moral do espírito que está ali manipulando, manuseando os fluidos. Mas para que aconteça o fenômeno, basta eu ter essa afinidade, porque eu posso ter um médium, por exemplo, ou até mesmo um espírito, que ali não tem uma elevação significativa, uma elevação moral, e mesmo assim o fenômeno se tornar visível, agir, né? Aqui no caso, por exemplo, é o espírito, né, ele poder se materializar. É o que acontece, né, de forma, como a gente colocou, com esses dois princípios, né, com esses dois fenômenos, que, né, como a gente colocou, para que o espírito possa, né, vivenciar, né, manipular o seu perispírito tanto quando ele se materializa, quando ele está emancipado, que seria a bicorporidade, como vamos ver aqui com detalhes, ou a sua transfiguração. Para tudo isso, eu preciso de um médium ali de efeito físico. Acontece que o Allan Kardec, ele não coloca, assim, né, como nós já falamos, lembra? Ele não tinha ainda o conhecimento e um estudo aprofundado sobre o ectoplasma, mas ele já pergunta à equipe espiritual, apesar de não vir com esse nome, né, como nós vimos, esse termo vem muito tempo depois e não é nem de uma obra espírita, o espiritismo depois abraçou o termo ectoplasma, mas ele já dá para a gente aqui o caminho, quando a gente for lendo, né, e vai analisando de parágrafo por parágrafo, linha por linha, nós vamos ver que o Allan Kardec sempre coloca ali a importância de um médium para doar, né, essa quantidade grande de fluidos aqui específicas para que esses dois fenômenos aconteçam. Então, para que o meu perispírito, eu estando encarnado ou desencarnada, possa aparecer, né, como diz aqui as aparições,
possa se tornar tangível, só se tornar materializado, eu preciso, não importa, nem sempre, lembra? Nem sempre esse médio de efeito físico está no mesmo ambiente que eu estou, mas ele precisa estar próximo, né? Ou ser no vizinho, ou naquele local, ele precisa estar próximo para poder ter essa doação fluídica. Alguma questão, pessoal, sobre, ainda sobre essa, né? Isso são todos os assuntos que nós já estamos estudando, né? Ao longo desses vários capítulos aqui, como sobre essa combinação fluídica, né, da importância da presença de um médium doador, né, ele está ali doando o seu fluido vital, como a Graça ele colocou para a gente. Alguma dúvida, pessoal? Ainda sobre essa, tá confuso essa parte? Né? Então, é sempre, né, é sempre a combinação, o ectoplasma, para a gente decorar, pessoal, é sempre as três combinações. Os fluidos do médium, que está com a vontade do médium comunicante, os fluidos de um médium de efeito físico, e os fluidos do meio ambiente, que a gente está impregnado aqui de fluidos o tempo todo. Então, ele combina, ele manipula, ele manuseia esses fluidos e aí ele consegue agir, se tornar visível, se tornar materializado, andar, né, mover objetos, como nós já vimos, e até outros fenômenos até mais de transporte, né, de objetos, até fenômenos até mais complexos, tá? Mas todos seguem essa mesma regra. Depois, né, como isso volta, né, se a gente voltar alguns capítulos antes, alguns itens antes, às vezes vai ver, né, como é importante, né, o estudo que o Allan Kardec trouxe para nós sobre o perispírito, que se não fosse, se a gente não tivesse, né, pelo menos essas noções básicas, como os espíritos nos dizem, nós não iríamos entender nenhum fenômeno, a gente não teria nem livro dos médiuns, a gente não ia conseguir interpretar nenhum fenômeno espírita. Porque para todos os fenômenos espíritas, todos os fenômenos mediúnicos, seja eles físicos ou inteligentes, eles passam pelo perispírito. Então, além de desvendar, né, o espírito imortal, o espírito que, né, em sua questão moral, o Allan Kardec nos traz essa questão do perispírito, né, como, primeiramente, trazendo essa noção, ele como invólucro do próprio espírito, do próprio princípio inteligente, e depois ele vai desenvolvendo, né, este conhecimento. Então, como a gente colocou ali, né, conhecer os princípios e as propriedades que regem o perispírito, né, é como se a gente estivesse dando uma chave, né, uma chave para todo esse conhecimento que é extremamente importante para quando a gente for estudar, como nós estamos estudando aqui a mediunidade. Então, não é à toa que o Allan Kardec, ele pode mudar o foco, né? Cada capítulo ele está desenhando um tipo de fenômeno, mas se a gente for enxugar, cada fenômeno ele vai corresponder uma propriedade do perispírito, ou seja, não é nada sobrenatural, tem tudo uma explicação que a própria matéria do espírito ele pode se manifestar, né? Então, o que a gente antes não entendia, né, como o Allan Kardec coloca, né, daquilo que nós chamávamos de maravilhoso, daquilo que chamávamos de sobrenatural, não é mais. É apenas uma manifestação física ou inteligente do nosso do nosso espírito, que utiliza o seu perispírito. Porque lembra, não tem como o perispírito agir tanto no mundo material, quanto no mundo, tanto no mundo material como no mundo espiritual, não tem como ele agir sem o seu perispírito. Então, coloquei, né, esses dois itens, o 105 e o 109, para a gente que já estudamos, né, mas onde ele enfatiza bastante essa questão da importância do estudo do perispírito, justamente para a gente deixar de lado esse caráter maravilhoso, né, essa questão de milagres, né, porque muitas vezes a gente, por exemplo, entra num curso no centro espírita, né? Lá a gente faz o EJE, e se a gente não aprofundar, não estudar em casa, a gente chega em estudos mais avançados, acreditando em milagres, acreditando, ou seja, né, não, interpretando esses fenômenos de uma maneira, vamos colocar assim, né, não espírita, né, não como Allan Kardec já nos explicou. E nesse livro, né, que é o livro dos médiuns, o esforço que ele faz
né, para cada fenômeno, ele traz o fato, ele traz uma história, por exemplo, e ele vai analisando e explicando para a gente de forma científica mesmo, de como foi possível este fenômeno, né? Então, até mesmo como o José Roberto frisou nos nossos últimos encontros, a gente sempre tem que estar estudando o perispírito, nunca deixar de lado, porque senão a gente não vai compreender e entender, né? Um dos itens, né, uma das que a gente tem que vai ser importante aqui para o nosso estudo, que a gente tem que lembrar, né, como é que o perispírito ele se torna visível, como que ele se materializa através, né, porque justamente por ele ser uma matéria, ele pode se condensar, ele tem moléculas, né, como não é uma matéria, né, apesar de não ser da mesma categoria do corpo físico, mas ele não deixa de ser uma matéria que vem da onde? Do fluido cósmico universal. Então, ele possui ele é sólido, é lógico, né? Ele pode se tornar sólido de forma tangível, justamente por quê? Porque ele tem essas propriedades específicas onde as suas moléculas se condensam, por isso que se torna visível não só o médium vidente, né, mas ele se torna materialmente visível, onde eu posso até tocar nele e ele pode até pegar em objetos como se tivesse encarnado. Então, o tempo todo, né, o Allan Kardec está trazendo e revisando para a gente aqui sobre as qualidades e as várias propriedades que o perispírito tem. Alguma questão, pessoal, que ficou incompreendido sobre essa questão dele, né, do perispírito ter moléculas, ser uma matéria? Ficou bem claro isso? Isso não quer dizer, pessoal, que o perispírito tenha órgãos, tá? Ele não, muitas pessoas dizem, se ele tem moléculas, se ele tem células, né? Aliás, ele vai ter células, ele vai ter órgãos, assim como o nosso corpo material. Ele não tem, tá? Ele não vai ter pulmão, coração, estômago, tá? Ele tem, lógico, como nós estudamos, ele tem centros vitais que correspondem a essas funções quando nós estamos encarnados. Né? Então é muito importante a gente separar isso. Não é porque ele é uma matéria que pode se tornar visível, tangível, não quer dizer que ali, né, eu vou encontrar um coração batendo, um estômago funcionando, um pulmão, né, respirando. Não é nesse sentido. Tá? Então a gente não pode confundir. Tanto que nós não temos essa referência nem em Allan Kardec, né, e nem em outros autores que já são consagrados. A gente pode pesquisar, a gente não vai encontrar. Alguma questão, pessoal? Vocês estão muito quietinhos, como diz o Zé Roberto. Tudo o que nós já vimos, né? Todas essas questões. Olha aqui o Allan Kardec trazendo, ó, por isso que eu voltei um pouco para poder frisar. Ele falando, ó, a vontade do espírito de poder se tornar visível, de poder fazer essa manipulação de fluidos e usar as potencialidades que o seu perispírito traz, não depende só da vontade dele. Olha o que precisa do próprio fluido do médium, né? Ele ainda, como eu falei, ele ainda não está usando a palavra, ele não tem um estudo fechado do que seria, né? Hoje ele chama de o ectoplasma, né? Mas ele não tem. Mas aqui ele já deu a base para a gente. Precisa sempre de uma combinação possível, né? Depende dessa afinidade para que o espírito possa agir com o seu perispírito. Ora, eu quero me tornar visível agora. Eu quero fazer um transporte de um objeto. Tá? Ele não, a vontade dele, apesar dele, né, o principal ser a vontade dele, ele depende de uma questão material, de leis, né? Então, não tem como, né? Então, ou seja, qualquer espírito que se torna visível aqui para nós, com certeza tem um médio efeito físico. Tá? Esse médio que vai doar essa quantidade de fluido vital
né, o magnetismo animal, porque senão não vai ser suficiente. Ele não vai se tornar visível, ninguém vai conseguir vê-lo, né, a não ser que seja em sua condição normal, né, o perispírito, né, vamos colocar assim, não esteja materializado, né, aí nós estamos falando de uma dupla vista, de um médium vidente, como a gente fala, né, comumente a gente chama, né, quando a gente fala, mas aqui ele está falando de quando o espírito quer realmente se tornar visível. Não importa se ele é desencarnado ou se ele está encarnado. Tá? Ele precisa, para ele poder manipular isso em seu corpo espiritual, ele precisa dessa quantidade de fluidos aqui. E o que seria, né? Agora falando do fenômeno, né? Fizemos essa grande revisão aí, a gente sempre vai ficar falando, até para a gente poder entender, né? Tá sempre fresco aqui na nossa cabeça sobre essa questão. Para a gente poder entender até fenômenos, esses fenômenos são mais complexos, né? E muitas vezes a gente usa de forma equivocada até no meio espírita mesmo, né? Muitas vezes a gente usa um termo onde Allan Kardec ele deu uma definição, né? Então, se ele deu uma definição, a gente tem que ser temos, né, que ser, lógico, analisar sempre, né, nunca aceitar nada de forma dogmática, mas nós temos que respeitar, né, o Allan Kardec, ele deu os termos, né, ou ele criou alguns termos, ele pegou emprestado, mas ele deu uma definição que a equipe espiritual passou para ele. Uma delas que causa, às vezes, muita falta de conhecimento ou até mesmo de estudo é o tema de hoje, né? Quando o espírito, né? Ou seja, o que seria a bicorporidade? Lembra que eu falei, né? O Allan Kardec falou, na verdade, para a gente. Pode acontecer tanto quando nós estamos encarnados ou desencarnados, mas é mais comum quando nós estamos encarnados. O que seria essa bicorporidade? Ela está um dos itens ali né, de um processo de emancipação da alma. Só que ela vai ser um pouquinho diferente. É quando, por exemplo, o encarnado, ou ele está dormindo, ou ele está acordado, e de repente, né, ou normalmente sempre por algum motivo fundamentado, a alma dele se emancipa. Ou seja, ele está encarnado, ele não desencarnou, ele se encontra encarnado, ou dormindo, né, como se fosse um sonho mediúnico, ou ele está no seu dia a dia acordado. E, lógico, né, não são todas as pessoas que que conseguem exercer essa qualidade. Tá? Então, vamos colocar assim, não são todos que possuem essa mediunidade. Então, esse espírito que se encontra, aliás, essa alma que se encontra encarnada, ela se emancipa, ou seja, ela se afasta, né, do seu corpo físico que fica ali, e ela vai aparecer em outro lugar, né? Vai ser no hospital, vai ser numa escola, não importa onde esse espírito ele vai aparecer. Mas não se trata de uma emancipação simples, tá? Acontece que ele vai aparecer, só que ele vai aparecer de forma materializada. É por isso que o nome bicorporidade, é como se tivesse ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Só que o corpo físico, né, a matéria dele mesmo, se encontra em um local, enquanto o seu espírito se emancipou e se materializou. Lógico, né? É lógico que ele, né, como a gente falou, vai obedecer às leis de fluidos. Para que ele se materialize, seja onde ele estiver emancipado, ele vai precisar da mesma questão. Ele vai precisar de um médio de efeito físico naquele ambiente ou próximo e ainda usar daquela energia dos fluidos do meio ambiente de onde ele estiver. E o Allan Kardec começa dizendo para a gente, pode ser desde aparições, né? Por isso que então, ele aparece, né? Ou seja, são as aparições. Ele aparece de forma clara, todo mundo, não precisa ser médio e vidente, todo mundo, né, consegue enxergar porque ele realmente se materializa. Mas lógico que vão ter graus. Ele pode se materializar de uma forma tão tangível ao ponto, né, de pegar um copo d'água, de pegar um objeto, e como se ele estivesse realmente em dois lugares. Ou ele não vai conseguir, né? Lógico, lembra, vai depender do grau de evolução dele, intelectual, de como ele vai conseguir manipular, né? Então é variável esses tipos de aparições, como que ele vai aparecer.
tá? Como ele coloca, né? É a visão da alma de uma pessoa encarnada que se transportou para um lugar diferente onde se encontrava o seu corpo, tá? Então, é diferente, a gente não pode confundir, pessoal, apesar de muitos, pelo menos, vou até falar ali no final, tem um slide falando sobre isso, falar sobre, é o médium de transporte. É diferente, tá? O médium de transporte, ele não vai se materializar da onde ele estiver. Né? Então, eu estou ali no meu grupo mediúnico, por exemplo, e a minha alma se emancipa, é uma emancipação, o médium de transporte, ele se emancipa, mas ele não tem a vontade, muitas vezes nem a qualidade, essa dinâmica de se materializar perante aonde eu estiver, onde o meu espírito for. Entende? Então, é diferente o conceito. Aqui, o espírito, ele se emancipa e ele se torna visível, assim como estivesse vivo em outro lugar. Então, ele está em dois lugares diferentes. Ele conversa, as pessoas enxergam, né? Enxergam como se estivesse falando com uma pessoa. É possível tocar nele, como se ele tivesse, como se ali ele estivesse de fato. Mas, como olha o conceito aqui, ele se transportou, apesar da palavra transporte, né? Ele se transportou para um lugar diferente onde o seu corpo está. Então, este é o conceito da bicorporeidade, tá? Diferente daquele médio de transporte clássico, né? Onde ele está aqui, aí depois cessa a emancipação da alma, retorna, e o médio fala, eu estive em algumas regiões umbralinas, conversei com o espírito com tal, conversei com o meu mentor, é diferente, tá? Essa é uma manifestação inteligente. É como se fosse o sonho mediúnico, né? A minha alma se emancipou, teve uma vivência X e depois ela retornou, né? Ou eu estando no grupo mediúnico, ou estando na minha casa, através de um sonho, quando eu acordo, tá? Mas aqui, não, aqui ele se torna. Aqui é um tipo de emancipação da alma, né, onde o perispírito desse espírito que se transportou para um lugar diferente, onde está o corpo dele, ele vai, lógico, se encontrar de forma, ele vai se encontrar de forma visível para todos que estiverem presentes, tá? Depois, o Allan Kardec vai, né, frisar para a gente novamente, assim, né, assim como toda emancipação da alma, né, não há a separação completa, né, entre o corpo e a alma, não há essa separação completa, justamente porque esse espírito, né, ele encarnado se encontra encarnado, então não há perigo, por exemplo, de ter o desencarne ali, tá, durante esse processo. É só uma emancipação onde ele se materializa, lógico, de acordo com as condições fluídicas daquele meio ambiente onde ele se encontra, e ele vai estar ligado através, né, ele não se encontra desencarnado. Ele apenas vai estar separado de forma momentânea do seu corpo. Assim, né, inclusive, né, e depois, quando cessa esse fenômeno aqui, ele volta, ele não vai desencarnar por causa disso, tá? Né, né, como o Allan Kardec depois ele coloca, né, como se a alma, né, ela pudesse, ao mesmo tempo, né, ela se encontra encarnada, né, lembra, o corpo está em um ambiente diferente onde a sua alma está, né, é como se como se a nossa alma, através do nosso perispírito, pudesse se emancipar e ela pudesse se dividir, porque ela também se encontra ligada, né? Depois até estudos mais tarde, a gente vai ver que o André Luiz nos diz, né? Que são os fios de prata, né? Onde o nosso perispírito, assim como acontece com a gente todas as noites quando a gente dorme, se encontra ligado, né? Por isso que a gente está aqui vivo, a gente não desencarnou, porque a gente possui, apesar do nosso espírito ficar vagando por aí, né? Sabe Deus onde, mas espero que em bom lugar, com certeza, né? Pelo menos, né, todo mundo aqui acho que faz oração de dormir, né, Zé Roberto? Acho que todo mundo aqui já aprendeu isso, né? Faz oração antes de dormir. Sim, sem dúvida, com né? certeza, né? A gente está no Evangelho em dia, a gente faz oração, então tudo isso alimenta e direciona o nosso espírito, né? Direciona nossas vontades,
né? Então, mas é como se fosse um sonho, tá? No sono, né? Nossa alma se emancipa e a gente, né, tem essa vivência. Então, é uma qualidade. Então, como que a alma consegue se emancipar? Justamente porque o nosso perispírito, ele tem essa propriedade. Ele de poder se emancipar do corpo, separar de forma momentânea do nosso corpo físico, apesar, né, dele se encontrar ligado. Alguma questão, pessoal? Comentário que vocês gostariam de fazer? Bom, aqui o Allan Kardec colocando, né? Apesar de ser um processo momentâneo, né? Ele dá o detalhe aqui, a aparência é real mesmo, né? A pessoa, mesmo seja de um espírito encarnado ou desencarnado, ele se materializa perante aquele novo ambiente e é como se ali ela tivesse. Então, ele dá todo o conceito e ele fala, eis o fenômeno chamado de bicorporidade. Então, é quando a alma se emancipa, se afasta de forma momentânea do seu corpo físico e se torna material tangível, ou seja, se torna materializado, perdão, de forma tangível, e faz, inclusive, trabalhos, né? Ele pode realizar qualquer outra atividade que ele quiser, que ele comandar, né? Em outro ambiente diferente do seu corpo. Depois a gente pode, né? Depois o Allan Kardec ele pergunta: é preciso para que este fenômeno aconteça? É preciso necessariamente que a gente esteja, que a alma, né, que a gente esteja com sono, no sono, né? Ou seja, eu preciso ser induzida ao sono ou até mesmo ao processo de sonambulismo para que esse fenômeno aconteça. Não precisa, tá? Pode acontecer no sono, mas muitas vezes a pessoa está ela está acordada, mas ela entra no que a gente chama de um transe mediúnico, onde ela deixa o corpo aqui, o seu corpo está vivo, você continua, o coração continua batendo, você continua respirando, o seu corpo está aqui, mas né, como o conceito colocou, eu me transporto para outro lugar. Então, eu deixo o meu corpo aqui, como se eu falasse para ele, olha, logo mais eu volto. E no outro ambiente, né, num outro ambiente onde a minha alma me levou, onde eu fui transportada, acontece esse conceito que nós acabamos de falar. Então, não precisa, tá? Não precisa, apesar que o Allan Kardec coloca, é raro, né? É muito raro a gente ter médios que a gente confunde, né? Muitas vezes no meio espírita, de forma comum, a gente confunde esse conceito de bicorporidade com mediunidade de transporte. Né? Apesar das vezes do Allan Kardec até repetir os mesmos termos, porque não tem como definir muito, né? Muitas vezes nós utilizamos a mesma palavra, mas temos que ver todo o contexto, tá? Então, é raro a gente ter pessoas, assim, médios que têm essa capacidade. Então, ele deixa o corpo dele aqui e, de forma, né, lógico, ele não vai se encontrar desencarnado, ele está ligado, como nós falamos, vai lá, vai em outro ambiente, se materializa, conversa com outras pessoas, inclusive, né, faz o que tem que fazer e ele volta, né? Normalmente, pessoal, assim, a gente vai até ver ao longo da história, quando a gente for pesquisar alguns médios que passaram por isso, que marcaram a história, e eles trazem para a gente essa vivência, como nós vamos comentar logo mais, normalmente eles vão fazer algo muito importante, tá? Então, eles não vão deixar, por exemplo, o corpo aqui para poder passear no shopping, para tomar sorvete, não é essas coisinhas, tá? Não é coisas do nosso dia a dia comum. Eles vão normalmente para poder fazer um trabalho, muitas vezes salvar outras pessoas. Há um contexto, vamos colocar assim, há um motivo grande para que esse fenômeno aconteça. Pode falar, Sueli. Eu estou, na verdade, entendendo agora o que eu li uma vez sobre o Eurípides Barçanufo. Nós ele estava numa reunião. Você ia falar? Então, não, você fala. Pode falar, a gente comenta de novo. Eu trouxe um vídeo. Pode falar. Ele estava numa reunião mediúnica, né? E veio um homem pedindo ajuda para a esposa, que estava com um parto difícil em casa. Aí, quando esse homem chegou em casa, depois, né, de pedir socorro ali, quando ele chegou em casa, ele soube que o Eurípides tinha estado lá, cuidado da esposa.
né? Só que ele não saiu da reunião mediúnica, lá ele continuou. E ele foi lá ajudar. Então, agora eu entendi como funcionou. Exatamente, né? Uhum. Exatamente isso. Então, ele é um dos poucos médiuns que nós temos, assim, pelo menos que eles têm de conhecimento, tá? Que marcou a história, né? Não, né? Que como fenômeno, que tinha essa experiência. Chico também teve, Divaldo também teve, mas tivemos médios onde era bem marcado esse traço mediúnico deles. Obrigada, Sueli. Pode falar, Angélica. Você levantou a mão, Angélica? Pode falar. Não estava saindo o mudo aqui. Não, o Santo Antônio de Pádua também, ele estava pregando lá na Espanha, e isso foi bem relatado, que acho que Idade Média, né, 1400 e pouco, eu até ia olhar aqui. 1600 e pouco, assim, quase 1700. Quase 1700? Então, o pai dele foi acusado, né, de um crime, e ele estava pregando na Espanha, ele foi defender o pai, né, indicar quem era o verdadeiro criminoso, o pai dele foi libertado daí na sequência, né, um pouco depois, mas é o que você falou, é algo extremo, assim, né, numas situações mais delicadas, caras, Mas é bem comentado. Eu tive lá, inclusive lá em Pádua, nem lembrava dessa história, mas lá o pessoal, nossa, quando fala de Santo Antônio, principalmente, eles aqui no Brasil é mais falar de santo casamenteiro, né? Mas lá eu acho que esse fenômeno é o que mais eu percebi, assim, que destaca, assim, né, acho que, eu não me lembro se foi essa a razão dele ser canonizado, né, mas, sem dúvida... Eu acho que não sei o motivo, né, mas pode ser, porque às vezes a igreja interpreta isso como um milagre, né? Interpretado, né? Muitos, inclusive quem não está na Idade Média, né? Mas muitos monges, se a gente for estudar, que tinham muitas visões mediúnicas, que foram considerados santos, né? Mas se a gente for interpretar, né, pela ótica de Allan Kardec, a gente, né, são todos fenômenos, eles foram considerados santos justamente por manifestar muitas qualidades mediúnicas, né? Então, pode ser, né? A gente tinha que estudar qual foi o motivo, né? Porque ele foi canonizado. Mas, mas são fenômenos raros e muitas vezes vão neles, né? Não só no meio espírita, né? Aliás, o espiritismo nem tinha ainda, né? Nem tinha existência, enquanto ciência, filosofia e religião. Então, se a gente for estudar muitos deles, né? Muitas, inclusive, né? As primeiras informações que nós temos, né? Esses dias eu estava até estudando sobre as colônias, a teoria de colônias espirituais, umbral, né? E a gente sempre fala, foi o André Luiz, o primeiro autor a trazer essa ideia para a gente muito mais detalhada do que Allan Kardec. Não foi? Se a gente for estudar os textos, né? Muitos textos medievais, de histórias mesmo, o que a gente vai encontrar de personagens, né? Que já, né? Que estavam ali, e que foram considerados ou loucos ou santos, tá? Já tinham essas visões e eles traziam, olha, da onde eu estive, a casa era feita de pedras, tinham flores, como se eles trouxessem a ideia de cidades espirituais, né? Então, não foi o André Luiz, né? Então, tem, né, um medievo, assim, a gente fala a idade das pedras, né, Angélica, normalmente, mas foi a idade de mais conhecimento. Eu coloquei até no chat um link de uma das edições lá da Revista Espírita, que fala justamente disso, e eles trazem tem 2 santos da Igreja Católica, entre outros exemplos, né? E eles falam de Santo Antônio de Pádua. Isso. Não cheguei a ler também pra gente. Exatamente. São essas referências, né, que o Kardec traz para a gente como exemplo. Né? Então, justamente para falar, olha, o fenômeno, o Allan Kardec, ele não estava inventando o fenômeno, ele só estava aqui, então o que ele está explicando? Ele está explicando para a gente, né, analisando esse fenômeno de acordo, né, agora pela ótica da ciência, da própria ciência do magnetismo e de fluidos, de forma geral.
né? Então, ele traz para a gente essa informação falando, lembra? Afastando esse caráter maravilhoso de santo ou de sobrenatural, né? Não, é uma faculdade mediúnica, porém rara, mas que existe, né? Pelo fato ser raro, não quer dizer que não tenha existência, né? Lógico que nós não vamos encontrar vários médios que possuem essa faculdade de forma ostensiva, com todo mundo, né? Não é todo mundo que vai desenvolver mediunidade pode desenvolver esta aqui em especial, mas não quer dizer que não exista. Alguma questão, pessoal? Então, só para a gente entender, tá? Só para a gente entender, o fenômeno ocorre, não precisa, né, que o corpo adormeça, como Allan Kardec, né? Apesar disso ser raro, mas então eu posso ter essa experiência tanto quando eu estou acordada fazendo as atividades em um grupo mediúnico ou até mesmo dormindo. Depois Allan Kardec ele coloca, né, como a gente já falou, pode o corpo ele vir a falecer, né, de acordo, né, quando a alma está afastada, quando a alma está ausente. Pode falar, Graça. Não, Ana, sabe o que é? É só uma duvidazinha aqui. Aqui na pergunta de Santo Alfonso, né, aí fala assim, que o perispírito, a alma, como é que é? Está escrito assim, elas podem sair dali, abandonar ali o corpo físico com parte do seu perispírito. É só isso que eu queria entender. Por que escreveu parte do seu perispírito? Você viu que ele se divide, né? O perispírito, naquele livro do Zimmermann, né? Como se a alma, ele diz, pelo menos até os estudos onde ele chegou, o Delane já trazia para a gente essas noções, mas não tão detalhadas assim como o Zimmermann. Ele chegou a dizer que o nosso perispírito, acho que o André Luiz também faz algumas referências. Pois eu vou pesquisar melhor qual obra que o André Luiz fala, tá? Mas no Zimmermann é aquele livro, O Perispírito. Ele vai dizer que o nosso perispírito pode se dividir em até 7 vezes, por exemplo. Por exemplo, André Luiz, tem uma hora que o André Luiz vai falar que as almas descansam, elas vão repousar, né? Aí a gente pensa, mas espera aí, mas ali, as almas da coroa do nosso lar, por exemplo, ali são almas, elas são espíritos, elas não têm o corpo físico, mas eles repousam, né? Eles têm hora ali tem trabalho, depois eles repousam. Aí tem uma parte que o André Luiz vai falar assim, e eles vão dormir. Então, quando eles vão dormir, ocorre como se tivesse a própria emancipação do seu perispírito. Entende? Ou seja, casa com essa informação que o Zimmermann trouxe para a gente, né? Que como se o nosso perispírito justamente é uma das suas qualidades. Ele se divide. Sim, mas aí deixa ali onde está o corpo físico, parte do seu perispírito. É isso que eu achei interessante ali, a expressão que ele vai com parte do perispírito. Ao mesmo tempo, né, em 2 lugares diferentes. Em 2 lugares diferentes. E isso também casa com aquela pergunta, agora não vou lembrar qual pergunta, se você puder, pode pesquisar e colocar até no chat, onde o Allan Kardec ele faz assim, onde está localizado, né, o espírito dentro do perispírito, isso lá no livro dos espíritos, né? E os espíritos vão responder assim, olha, não há um lugar circunscrito, mas já que você quer, né, parece que o Allan Kardec estava perguntando, talvez de forma muito exaustiva. Então ele fala assim, ó, já que você quer um local, vamos imaginar que seria o cérebro. Mas isso não quer dizer que o espírito não está irradiado em outras partes do corpo. Então, é como se, por exemplo, esses médiuns tivessem ao mesmo tempo ali onde ele está, com o seu corpo físico ali, ligado, né, a sua alma ligada ao seu corpo físico, e é como se ele se subdividisse, entendeu? E estivesse ao mesmo tempo ali na mesa, onde ele está, e fazendo um trabalho ali de forma temporária, e depois ele retorna 100% para o corpo. Não entendi, tá joia, obrigada. Então ele se subdivide.
Né? E como que a gente consegue ter esses detalhes, né? Por isso que o Allan Kardec fala, olha, estudando o perispírito, né? A gente vai ver que isso é uma das suas funções. Pode falar, Glaucia. Ah, tá. Eu estava com o microfone desligado. Essa questão da divisão... Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou com fone de ouvido. Estou ouvindo. Tá. Da interferência. É o seguinte, essa questão da bicorporeidade do Santo Antônio, né, que tem a questão lá da Espanha, tal, Lisboa. Uhum. O Santo Afonso, ele fala que essa questão não é bem que a alma se divide, né? Ela é irradiada, ela é como uma luz que Isso, ela se pode, irradia. né, iluminar de um ambiente para outro. Eu lembro que isso está muito claro no livro dos médiuns, se não me engano, também eu não sei se é na Gênese, tem um outro livro. Então, mas o sobre isso. perispírito, ele se divide. E como o espírito, como você falou exatamente, ele está espalhado, ele está abraçando todo o seu corpo fluídico. Então, quando tem esse fenômeno, é como se ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Então, aí lembra aquela questão, lembra que o Allan Kardec queria, ou ele mesmo imaginava, que o espírito tivesse só uma casinha ali, né? E os espíritos falam assim, não é assim, não é exatamente assim, porque a gente está pensando como o nosso corpo físico se organiza, né? Eu tenho o cérebro aqui que comanda tudo, e os outros órgãos que estão ali, que respondem essa cabeça geral aqui, entendeu? Então, a gente sempre, quando ele perguntou aos espíritos, dá a entender que ele está procurando, assim, qual é a ordem certa, né? Onde que está o local exato da alma, né? Então, justamente como a alma, ela está, como você falou, ela está espalhada, ela está abraçando tudo, né? E depois nós temos a informação que o perispírito vai se dividir em várias vezes, né? E é como se a alma ali estivesse presente. É por isso que esse fenômeno aqui ele tem base teórica, vamos colocar assim para a gente poder explicar, né? Justamente porque o nosso perispírito ele tem essa, vamos colocar assim, essa qualidade, ele consegue se dividir, né? Então, ao mesmo tempo que a alma está aqui, né? Ao mesmo tempo que o corpo está aqui, que se encontra ligado ao perispírito, esse perispírito ele pode se dividir aqui no caso e em outro local, né? Então, justamente porque ele tem essa qualidade, como todos nós poderíamos, né? Mas e por que é raro? Porque nem todos possuem, a gente consegue fazer essa manipulação, né? Fazer esse tipo de ação. Então ele é raro nesse sentido, né? Nem sempre eu consigo fazer isso. Eu posso até tentar, vou aqui me concentrar, eu vou ver se a minha alma, né, se emancipa e vai se materializar em outro ambiente. Não é assim, né? Nem todos possuem essa ciência e essa qualidade ativa, vamos colocar assim, no nosso perispírito, né? Alguns têm isso já, né, ativado e eles conseguem fazer. Tanto que são que viram histórias, né? Oi? Eu não ouvi o que você falou, Glaucio, pelo final agora. Curiosidade que Santo Antônio ele desencarnou dia 13 de junho de 1931. Ele tinha 36 anos. Tá? Então foi quando começou a Idade Média. Né? Tava passando, né, pela Idade Média. É bem interessante. Tem uma patrinha de Santo Antônio e as virtudes dele. É muito interessante a vida dele. Uma hora vocês procurem saber os milagres que ele fez, que foram vários, né? Que teve uma história de um menino os feitos que dele, ele chutou a mãe. Aí a criança, o rapazinho, né, o mocinho, perguntou para Santo Antônio, nossa, o que eu faço? Eu chutei a minha mãe. Aí Santo Antônio falou para ele assim, se você, uma pessoa que chuta a mãe, merece até amputado. Em casa, amputou o pé do menino, né? Ele amputou o seu próprio pé. Santo Antônio, sabendo daquilo, correu lá na casa do menino e recolocou o pé no lugar.
Então, esse foi uma dos maiores milagres, entre aspas, porque a gente sabe que milagre não existe. Mas depois, né? sem saber, Aham, achar muito legal. interessante, é muito É muito legal. interessante, né? É Essas uma histórias. curiosidade. Obrigada. Obrigada, Glaucia, pela sua contribuição. Nelly, você queria falar? Imagina, cuidado. Não, desculpa, foi um erro aqui. Eu quis aumentar a página e... Aí Desculpa. botou na mãozinha, né? Mais alguém, pessoal? Mais algum comentário? Tem bastante exemplos, né? Assim, apesar de ser raro, como a Ana Kardec coloca, né? O fenômeno que está como raro, mas tem bastante exemplos na história de pessoas que tinham, né, essa faculdade mediúnica, essa capacidade política, melhor dizendo, né, de manipulação, e como se o seu perispírito viesse, né, como eu falei, né, com essa função ativa. Em alguns, né, em algumas, ou a maioria de nós não temos, né, essa função no caso, como se ela viesse, né, ali desativada, não está programada a exercer nesse momento essa faculdade, né, do nosso perispírito. Mas de uma forma geral, né, lógico, todos os espíritos eles têm o seu perispírito, e a gente tem essas qualidades, né? A possibilidade de ser visível, de ser expansível, né? Ou seja, o perispírito, ele deriva, né, de uma mesma matéria. Acontece que alguns conseguem desenvolver essa função. Assim como qualquer outro médio de qualquer outra qualidade, né, de qualquer outro efeito físico ou inteligente. Aquela faculdade mediúnica que ele já nasceu de forma natural, né, essa faculdade já está desenvolvida, se encontra desenvolvida de forma natural, né, ou através de um curso mediúnico, por exemplo, ela é desenvolvida. É uma capacidade do perispírito, daquele médium que ele acabou de aprender, ou já veio, né, com esse conhecimento já desde criança, por exemplo. Então, já é uma conquista, já é uma faculdade, uma inteligência que aquele espírito tem, né? Por isso que quando a gente fala, né, apesar da gente estudar de uma forma geral, isso aqui é psicofania, isso aqui é psicografia, isso aqui é efeito tal, né? Dentro desses grandes grupos, né, desses grandes grupos, nós vamos ver que todo mundo, né, a gente não pode dizer que todos os médios de efeito físico, eles se manifestam da mesma maneira. Todos os médios de efeito inteligente se manifestam da mesma maneira, né? Então, cada um tem o seu desenvolvimento mediúnico. Apesar na vida prática, né, quando a gente vai para um grupo mediúnico, quando a gente vai para alguma coisa, é lógico que a gente tem as regras, né, de formatação de trabalho, mas a forma como eu manifesto é muito da minha alma, é muito do meu espírito, né? Então, por isso que até mesmo quando eu vou exprimir, quando eu vou explicar como eu vivenciei, então, por exemplo, se eu sou um médium de efeito físico nesse sentido aqui, né? A forma como eu vou explicar o que aconteceu comigo, é como se a minha alma estivesse ao mesmo tempo no meu corpo e ao mesmo tempo em outro ambiente. Até a forma como eu vou explicar, como eu vou expressar, né, como esses personagens que a gente tem falado, é muito individual. Né, em todos os fenômenos vai ter a parte anímica. O que seria a parte anímica? A parte da minha própria alma, como o nome diz, né? Então, como eu vou explicar, como eu vivenciei, por exemplo, esse processo, né, de emancipação da alma, eu vou explicar de acordo com as minhas impressões. Né? Então, dentro dessas, por isso que o trabalho do Allan Kardec foi muito árduo, né, da equipe espiritual também, porque dentro desse grande número de médiuns, cada um, apesar da gente encontrar semelhanças, né, e por isso ele colocou de forma didática e catalogou para a gente, isso é feito físico, isso é feito inteligente, mas dentro desses grandes grupos, como nós falamos, as formas que eu manifesto, como eu também vou trazer isso como conhecimento, como eu vou dividir isso, ela é muito particular, ela é muito diferente. Né? Então,
não apesar do fenômeno, ele está estudando aqui a teoria, o conceito, a forma como é manifestada e vivida em cada pessoa, em cada médium, pode bater de forma diferente, né, até mesmo com compromissos mediúnicos e objetivos diferentes. Né? Então, é por isso que quando é muito comum, né, a gente ter médios, às vezes, trabalhando no mesmo grupo, e as sensações, eles estão ali banhados, né, naquela mesma qualidade fluídica, ter afinidades fluídicas entre eles, mas eles são diferentes. Né? A forma, né, de trabalho, muitas vezes, cada um vai ter tipo um jeitinho, né, vamos assim dizer, até de como colocar isso, né, até de como fazer a sua avaliação e detalhar isso. Então, até mesmo essa sensação, né Glaucio, como você estava falando, até essa sensação, a minha alma está aqui e, ao mesmo tempo, ela está em outro local, né? A forma como é explicado pode ser diferente. Né? Há outros, né, por exemplo, o Bassanufo, como ele relatava, pelo menos a gente encontra isso em livros, ele fala, olha, como se meu corpo estivesse ali, né, então já dá a entender como se a alma dele se emancipasse 100%, por exemplo, e a minha alma se emancipa e lá eu vou fazer os trabalhos, né, então a forma como ele expressa, né, e a forma que o outro médico, que tem a mesma faculdade mediúnica, por exemplo, é diferente. Mas esse estudo, né, esse estudo que nós temos, que o perispírito ele pode se dividir em várias partes, né, isso é tudo de forma geral, né, agora como vai bater isso no médium, como que ele vai sentir, muitas vezes ele não vai perceber exatamente quantas partes do seu, né, anota aí o número de quantas partes você sentiu a sua alma se dividindo, isso nem sempre é perceptível de forma, né, numérica, assim, né, isso a gente está estudando isso de forma teórica, no sentido que deriva de pesquisas que Allan Kardec fez, que outros também fizeram, né, onde foi possível, inclusive, ver, né, inclusive cores, o Zimmermann, por exemplo, quando ele vai falar dessa divisão do perispírito, ele vai falar que a alma, lógico, está ali, né, porque a gente não pode conceber o espírito separado do seu perispírito. Então, a alma está ali, ele como se estivesse em todas essas porções divididas. Ele vai, inclusive, ele consegue perceber até, né, de acordo com a modulação ali da alma, ele consegue perceber até cores diferentes do perispírito. Lembra que o perispírito, uma das qualidades dele é a luz, a luminosidade, então ele irradia cores, né, também, que a gente vai chamar, né, que popularmente, né, os outros espiritualistas chamam de áurea, né, a gente chama de irradiação, como se essa divisão no nosso perispírito, ele pudesse ter fragmentações de cores diferentes. Né? Então, é bastante aprofundado e interessante esse estudo, né, sobre a divisão da alma. Então, e a mesma alma, né? É o mesmo espírito ali, né? Então, não são vários espíritos divididos com várias almas. Então, numa mesma alma, a gente pode ter essa divisão, essa emancipação. Alguma questão, pessoal? Comentário que você gostaria de fazer? Ana Carolina, pode fazer. Pode fazer uma pergunta? Eu Sim. tenho até vergonha de fazer essa pergunta, mas é uma dúvida que eu tenho. Não tem que ter vergonha, não. Os cachorros, eles podem ver espíritos? Eles podem também ter essa percepção, né? Ter essa percepção. Os animais, de uma forma... Os animais como um todo, né? Sim, eles possuem, né? Não, lógico que eles não vão ter, a alma deles não tá, a alma dele não tá desenvolvida, tá? A ter essa percepção mediúnica. Então, por exemplo, o ganho, as faculdades mediúnicas, como a gente falou, são conquistas evolutivas. Então, por exemplo, o médium, para vir com um compromisso mediúnico grande e até moral, como Chico, como outros médios, o próprio Eurípides, como a gente vai comentar agora no final, eles passam, né, a gente tem isso em história, em estudo, eles passam anos e às vezes séculos no mundo espiritual, até mesmo encarnações,
né, ou seja, vidas passadas entre indo e vinda, né, eles ficam preparando o seu espírito e o seu perispírito para o exercício desse grande compromisso mediúnico. Então, os animais, justamente porque eles, de forma, no seu perispírito, porque o que a gente fala quando o espírito é simples e ignorante? Ele é simples no seu sentido, no seu tecido espiritual, no seu perispírito. Então, ele ainda, justamente porque o seu espírito ainda não conseguiu essa conquista evolutiva de chegar no reino hominal, que já somos nós, tá? Ele não teve esse ganho evolutivo, ele não tem, por exemplo, um cérebro que esteja capacitado, assim como o nosso humano, a poder desenvolver essas faculdades. Então, logo, o seu espírito não teve esse ganho evolutivo. Mas existem estudos muito mais, né, avançados e recentes sobre os animais. Inclusive, no ano passado, nós tivemos, né, a Ivênia Prado falando sobre os animais, uma palestra, um seminário que ela fez, inclusive ela, por ser médica veterinária, inclusive neurologista da medicina veterinária, e estudou muitos anos o cérebro de muitos animais, onde ela coloca, né, ela traz esse paralelo, né, justamente para dominar as duas ciências, a ciência espírita, né, e a ciência da medicina veterinária. Então, ela fez esse estudo onde ela colocou ali na palestra, inclusive, ela até trouxe fotos de cérebros de animais, como fosse uma aula de bioanatomia mesmo, onde ela desenhou ali algumas partes do cérebro que exerce essa função, que como se estivesse quase chegando no nosso reino, né? Ou seja, o corpo material deles acompanhando. Logo, se aquele corpo material já tem algumas funções vamos colocar assim, primárias, mas que estão se aproximando, ou seja, desse caminho evolutivo, logo o espírito que ali habita também ele já tem esse ganho evolutivo, justamente porque ele precisou de um corpo que o abraçasse nesse sentido. Então, eles têm, sim, algumas percepções espirituais, linguagens, né, mas não que eles não possam chamar de médium, sabe? A gente até brinca, minha mãe, por exemplo, brinca, né, ela tem uma chihuahua, onde aparentemente ela vê espíritos, e minha mãe fala, a Mimi, né, que é o nome da cachorra, ela é evidente. A gente não pode usar essa expressão, nem em literatura nós vamos encontrar animais médios. A gente pode até encontrar como fosse uma manchete, né, para atrair atenção. Mas se a gente for estudar, vamos ver que eles têm algumas percepções também da vida espiritual. Então, eles veem, né? Mas não como o médium vidente vê, ele não vai racionalizar isso, ele não vai poder se comunicar, né? Então, por exemplo, eu já vi pessoas, né, falando que recebeu o espírito de um cachorro na mesa mediúnica. Isso, né, de forma, inclusive foram os capítulos, inclusive fala o capítulo anterior que nós estudamos com o Zé Roberto, né, sobre os animais, sobre espíritos que se aparecem, se tornam visíveis em formas de animal. Aí que é o que é diferente, né, ou é o espírito, né, que de um ser humano, já é um espírito que já pegou a forma humana, que quis se mostrar na forma de um animal. E aí, muitas vezes, até para poder enganar, né? Através de sons e até mesmo de sua aparência. Então, ele se transfigura, né? Ele se modifica, justamente porque o seu perispírito é plástico, ele pega outra forma, tá certo? Mas não que um animal vai na mesa mediúnica. Tá? Até, inclusive, o Allan Kardec sinaliza isso, inclusive, no capítulo anterior. Ele fala, não é possível. Quando há um animal, né, isso não quer dizer que o animal não tenha alma, mas ele não se manifesta de forma mediúnica assim, né, mas ele tem percepções. Então, por exemplo, quando a Ivênia veio e ela mostrou ali a anatomia do cérebro, né, e ela estava falando que o animal
ela não pode falar que ele tem uma consciência, né, de si mesmo, ele não sabe que ele existe, que ele não é um ser moral, né, mas ele já está tendo ali ela mostrou ali, né, a região do cérebro, onde é como se fosse uma pré-consciência. Então, nessa pré-consciência, ele tem sensações e ele tem percepções, mas eu não posso colocar, ele é médium, entendeu? A diferença. Eu não posso, né, ficar lá, o cachorro é médium, o gato é médium, né, no sentido que isso é uma faculdade que ele já conquistou. Não, a mediunidade, né, enquanto faculdade, enquanto definição dada aqui pelo Allan Kardec, é só o nominal, tá? Quando a gente já consegue, quando esse espírito, esse princípio inteligente já alcançou esse reino que é o reino que nós ocupamos no momento. É por isso que muitas vezes, aliás, muitas vezes não, quase sempre, né? A gente pode falar assim que a faculdade mediúnica que nós aqui temos está ligado, né? Não depende, mas ele está ligado à nossa moral. E o animal não tem isso, né? Ele não tem compromissos morais, pelo contrário, ele é amoral. Então, ele não vai ter essa... É diferente de eu falar que eu tenho percepções, né? As percepções e as sensações que os animais têm, apesar de estudos já estarem avançando, né? Inclusive sobre a anatomia deles, etc., ainda são chamados de percepções e sensações. Estão ligados ao instinto, não a uma razão. Agora, a mediunidade, sim, a mediunidade, o médium, ele já responde, inclusive, perante ela, né? A gente responde. Posso não depender para poder agir de forma mediúnica, para ter as minhas ações mediúnicas, para ter comunicação com a equipe espiritual, mas a forma como eu vou fazer isso, né, ou seja, a minha moral que vai comandar, né, como eu vou lidar com a minha faculdade mediúnica, e isso sim eu vou ter que prestar conta a essa minha consciência, né, e perante as leis de Deus. Mas o animal não tem esse compromisso. Né? Então ele só tem, em resumo, então ele só tem percepções, né? Ele pode ter visão, ele pode aparecer, inclusive eles podem também vir até nós, né, e aparecer aliás, por exemplo, um animal desencarnado, né? Ele vem até nós e ele aparece, né? Mas o outro, ou seja, o médium vê. Né, o médium de dupla vista, ele tem essa evidência, então ele vê um animal, né, que muitas vezes ele é trazido, aliás, sempre ele é trazido, tá, ele não vem sozinho, ele é trazido para a equipe espiritual. Existe aquele livro ali que foi até, não sei se vocês já ouviram, o Evangelho dos Animais, tem até aqui, depois eu posso mostrar para vocês, o Evangelho dos Animais traz muita história de animais, né, que vieram, que os donos, que os tutores espirituais trouxeram esses animais perto do seu dono, porque eles tinham muita saudade. Eles tinham muita saudade dos donos, então eles vieram, assim, sabe, quando o desencarnado ele quer só visitar a família, então os animais eles são trazidos, né, justamente porque eles não sabem pedir, olha, quero visitar o meu dono. Né, ele não vai, mas a equipe espiritual ali que o tutela tem essa percepção, né, e essa sensibilidade, e trazem de forma lógica, de forma muito rápida, né, até perto do dono dele. Depois eles são recolhidos, né, os animais eles são recolhidos. Eles não ficam como nós, assim, que já tem o livre-arbítrio, que podemos ir para onde a gente quiser. Né, os animais, eles são tutelados, tanto aqui no plano terreno, material, como no mundo espiritual. Tá certo, né? Ana, obrigada. Eu estou até emocionada, sabe por quê? Eu tenho um cachorrinho de 16 anos e ele está bem doentinho. Hoje eu senti que ele estava se despedindo da gente, sabe? Entendi. Estou chorando aqui. Faz uma oração, Nélia, porque assim, para eles, o estudo, né, que a gente não pode se alongar muito aqui, porque foge do tema da nossa aula, mas o estudo sobre como a Ivênia fala, né, o estudo sobre a vida espiritual, ou melhor dizendo, a espiritualidade dos animais, né, muito rica,
o Allan Kardec trouxe para a gente, assim, espalhada, né? A gente não tem um livro específico, um capítulo específico, então ele traz um pouco na própria Revista Espírita, ele traz um pouco né, em todos os livros básicos, ele vai trazendo algumas pinceladas, né? Então, que isso, né, isso deu trabalho, né, para alguns pesquisadores dessa área, como a Irvênia, né, e pegando, né, o que o André Luiz trouxe, um pouquinho o que o Allan Kardec falou sobre isso, e formar, né, um estudo sobre os animais. E, então, assim, é muito mais interessante do que a gente imagina. Né, nesse sentido, a permissão espiritual que eles tiveram, por exemplo, de vir, né, como eu falei no exemplo, eles vêm até nós, e acontece, tá? E eles vêm mesmo. Pode falar, Graça, depois eu passo para o Zé. Ô, Ana, não, é só voltando lá no perispírito, né? Lá vou eu perguntar. É o seguinte, porque a gente sabe de uma das propriedades do perispírito é a expansibilidade, ele se expande. Então, essa divisão que foi falada ali não pode ter relação com essa expansão do perispírito? Igual seria a irradiação do espírito? Então, a forma dele se expandir é isso que você acabou de falar, né? Ele vai irradiar. Então, por exemplo, quando as pessoas chegam e falam assim, nossa, Graça, eu vi uma luz azul, né, como fosse a áurea, né, que eles falam. Então, e o que é isso? Porque assim, o nosso perispírito, apesar dele estar na própria definição, dele estar ligado ao nosso corpo físico, célula por célula, né, aquela frase que o Kardec coloca, ele não está preso ali. Tanto que ele se emancipa, olha quantos fenômenos ele pode fazer. Então, sim. por que ele pode, ele vai além das nossas esferas materiais, tá? Então, justamente por ele ir além, o que foi elucidar. Por quê? Como que ele consegue? Porque ele é expansível. Então, por que ele consegue se emancipar? Porque ele é expansível. Então, realmente, está ligado com um conceito com o outro. Então, assim, é como se uma qualidade desse a permissão para uma ação da outra qualidade. Então, para que ele possa se emancipar, ele primeiro tem que ser o quê? Expansível. Né? Então, para que ele possa aparecer, né, ele estando vivo ou morto, aliás, o corpo, né, ele estando encarnado ou desencarnado, melhor dizendo, para que ele possa exercer esse fenômeno aqui, ou seja, parecer materializado ao mesmo tempo em um lugar e em outro, né, ele precisa o quê? O perispírito dele precisa se condensar primeiro, ele precisa ter essa qualidade. Né? Então, ele se condensa e se materializa, entende? Então, então, como se uma qualidade fosse juntando com a outra. Assim. É nesse sentido. Tá certo. Obrigada, Ana. Imagina. Quem tinha levantado a mão mesmo? Eu já esqueci. Depois da Graça. Oi? Foi o Zé Roberto. O Zé Roberto? Pode falar. Não, foi o outro José. José Marques, né? Foi, verdade. Pode falar, José. Cadê ele? Pode falar. Só abre ali o microfone. José, pode falar, ou você desistiu? Só abre aí o microfone. Não está saindo som, né? Tá bom, então deixa para depois. Pessoal, mais alguma questão? Aqui sobre o nosso tema aqui? Depois o Allan Kardec, né, até destaquei essa questão, né, se o corpo ele pode morrer durante o fenômeno, né, da emancipação, ou aqui melhor dizendo, a ausência da alma, né, através da bicorporeidade. Não pode, pessoal, a alma ela só se desliga do corpo na hora mesmo
quando é chegada a hora, como diz, né, como a gente fala no popular, né? Então, ela não se desliga completamente do corpo. Então, o corpo se encontra vivo, né? Então, só esperando que a alma se retorne a ele completamente. Então, não há assim, nenhum perigo, né? Nenhum perigo, não tem uma contraindicação para que o médium possa experimentar essa faculdade. Tá? Então, o corpo dele, onde estiver, vai se encontrar vivo ali, esperando, quietinho. Tá? Tanto que o Allan Kardec fala assim, então, imagina, independente de onde ele for, né, independente da própria distância da onde essa alma ela for visitar, ela tem que encontrar, né? Ela tem que encontrar a casa aberta, né? Como a Allan Kardec coloca, né? Então, imagina encontrar, ela volta e o seu corpo morreu, ele se encontra desencarnado. Né? Então ela volta, ela retorna, né? Então não tem nenhum perigo, né? A alma voltar para o corpo e ele encontrar a casa fechada. Pode falar, Eris. Essa questão dessa duplicidade, ela acontece somente com médios que já estão preparados para isso, ou a pessoa leiga pode fazer isso também? Não sei se você comentou ali atrás. Entendi. Pode sim. Ela não precisa, né? Ela não precisa, tanto aquela pessoa que vê, né? Eu estou vendo, por exemplo, vamos supor que eu sei que você está vivo, né? Eu sei que você está vivo, a gente é colega, e de repente você aparece aqui, de forma materializada, e eu sei que está na sua casa, acabei de falar com você, né? Então, independe, né? Independe se eu tenho conhecimento espírita ou se você também tem conhecimento espírita, né? É lógico, o Allan Kardec vai frisar de novo, o conhecimento sobre os espíritos, sobre como eles se manifestam, deixa a gente mais tranquilo. Mas isso não impede a ação. Tá? Isso me leva é uma faculdade da pessoa. Né? Então, independência, pode falar. Isso me leva a uma segunda pergunta. Em uma outra reunião, onde o Zé Roberto estava explicando sobre a questão de emancipação do corpo, eu tentei fazer aquela história da viagem astral, que é basicamente assim, sair do corpo também, aquela coisa toda. Sim. Seria parecido com essa questão, porque você também vai estar em um ambiente fora, vamos dizer assim. Exatamente, aqui o espiritismo não vai utilizar esses termos, né? Então ele vai explicar de uma outra maneira, mas não deixa de ser uma emancipação da alma. Tá? Mas então, a alma se emancipa. Oi? Não fica aberto a um risco muito grande? Como assim? Eu, por exemplo, quando tentei fazer, fui extremamente atormentado, foi terrível, uma experiência muito demais. Lógico, aliás, qualquer faculdade mediúnica vai trazer um risco muito grande, né? Então, independente, por exemplo, se você é um médium vidente, um médium de psicografia, o tempo todo os espíritos estão aqui, estão falando comigo, eu quero escrever, né? Então, assim, independente do fenômeno que você da faculdade que você tiver, né? O Allan Kardec ele vai falar ao longo da obra aqui do estudo. Tem que ter o estudo. Aliás, ele já trouxe essa importância para a gente. Justo porque senão vai se tornar algo perigoso. Até um médium de efeito físico, aliás, de efeito físico inteligente, qualquer médico, mais experiente que seja, se ele for experiente, ele já sabe que ele tem que fazer isso no local específico. É a mesma coisa do médico. O médico domina uma faculdade, ele domina uma técnica. É a mesma coisa que ele, lógico, tirando as questões de emergência, né, só para a gente entender o exemplo, ele entrar no quarto dele e fazer o quarto dele de uma sala de operação. Não, ele trabalha num local específico, ele sabe de todos os riscos que ali é o quarto dele, né? Não está limpo, não está arrumado como um centro cirúrgico imagino, né? Então, ele sabe dos riscos, caso não seja uma emergência, óbvio, se ele fizer um corte ali, se ele fizer uma cirurgia, ele não tem nem material específico, né? Então, é a mesma coisa.
o médium, né? Então, quando ele, o fato dele ter a faculdade, né, não quer dizer que ele vai ter, né, ele vai ter a educação mediúnica, é outra coisa, que aí entra nisso que eu estou falando para você, né? Então, o fato ele pode ter essa experiência, ele vai fazer isso, ele vai realizar isso aqui dentro de um contexto de um grupo mediúnico, por exemplo. Certo. E é o que Allan Kardec vai chegar a isso em conclusão no final, que aqui ele está relatando para a gente os tipos de fenômeno, um por um, dando exemplos, né, com os exemplos que ele estudou e ele para poder formar essa teoria para a gente, e depois ele vai falar assim, olha, vamos criar uma sociedade, vai ter um campo específico para a gente realizar a faculdade, para a gente dar asa a qualquer faculdade que a gente tiver aqui, ou de forma natural, né, já veio comigo, ou de forma desenvolvida, quando o médium passa por um curso mediúnico, ele é provocado, e ele desenvolve ou não essa faculdade. Então, lembrando que esses tipos de faculdade, né, por exemplo, essa faculdade, ele se emancipa e ele se torna de forma visível, de forma material. Nem é utilizado mais no meio espírita enquanto mão de obra de grupo mediúnico, entende? Não é interessante para mim eu ter um médium assim, né? É diferente do médium de transporte, aí tem, né? Dos médios de transportes que vão até algumas regiões umbralinas, trazem, eles resgatam alguns espíritos, fazem trabalho, vão até em hospitais, vibram, né? Então, assim, é diferente desse tipo de trabalho, por isso que a gente pode confundir, né? Esse aqui, não, ele vai, né? A gente não vai chamar de viagem astral, mas a alma se emancipa, e ele aparece de forma visível mesmo, tangível, de forma materializada em outro ambiente. Enquanto o corpo dele está ali, ó, vivinho, né? Como a gente está falando aqui, com todos os batimentos cardíacos em dia, tá tudo ok. Né, depois ele retorna. Então, assim, apesar do Allan Kardec trazer para a gente vários exemplos, né, de pessoas, de casos que ele viu que se encaixavam nesse fenômeno, para hoje, para nós, enquanto movimento espírita, vem como pesquisa, lógico, vem como estudo, vem como pesquisa, né, como a gente estava conversando, com possibilidade de descobrir o que é esse perispírito, quais são olha a quantidade de fenômenos que ele ajuda o espírito a vivenciar, entende? Mas de forma prática, pelo menos os centros espíritas que são formatados pela FEB, não é interessante, né? Qual é o mais interessante atualmente? A psicofonia. Então, assim, quanto mais médios de psicofonia eu tiver, eu não vou ter nem mais o papel ali. É mais rápido a comunicação, né? É como se hoje a gente não quer a comunicação mais rápida possível. Então, assim, o médico psicofonia já trouxe a mensagem, resolveu ali, né, deu um encaminhamento, a instrução para o espírito comunicante, pronto, o próximo da fila, entende? Então, esse aqui não, imagina se eu tiver, né, a gente nem trabalha mais com médios de efeito físico, não tem mais por que eu fazer isso, né? Até a forma, aqui o Allan Kardec tinha um viés de pesquisa, que é uma questão que o Brasil perdeu, assim, nós aqui enquanto movimento espírita, a gente tem, lógico, a divulgação, apesar de termos, talvez não é falado, né, que nós temos um movimento espírita mais de todo mundo, justamente para a gente ter bastante espíritas aqui no Brasil, a gente tem um movimento espírita mais, vamos colocar assim, o maior exemplo perante, tanto que vem pessoas de outros países estudar como é o nosso movimento espírita e leva o nosso mesmo formato para fora do Brasil. Mas nós aqui perdemos, talvez porque nós brasileiros não gostamos muito de pesquisa, de uma forma geral, a gente perdeu esse caráter que o Allan Kardec nos traz também, né? Esse caráter, assim, de a mediunidade nos servir como método de pesquisa. Então, nós não temos laboratórios de médiuns, como nós temos até fora do Brasil, mesmo sendo espírita, ou seja, a cultura lá é um pouquinho diferente, né? Então, nós temos hoje, inclusive, recente, né? Agora, né, que está voltando de uma forma muito tímida ainda, e nós já temos alguns temas espíritas dentro né, da academia como um todo, mas ainda de uma forma muito tímida. Então falta, tanto que tem alguns críticos que dizem isso, que o movimento espírita deveria
lógico, manter como está, né, como né, o viés da caridade, o viés da própria divulgação, da forma como a gente faz os passes, as palestras, de como a gente formatou, né, então, assim, como se estivesse tudo ok, mas falta para a gente esse braço, essa pesquisa, como se a gente ainda precisasse. Né? Então, por isso que muitos aqui, a gente lê isso aqui, Allan Kardec cita isso, mas a gente não vê isso no centro, né? Então, quando a gente vai para a casa espírita de fato, a gente não vai ver, né? Você é médio, você é médio de bicorporidade, onde você se materializa? Não tem esse papo, né? Não tem isso, apesar, né, do fenômeno ainda existir. Ainda existe, né? Então, de uma forma geral, a gente perdeu, né? A gente, tanto que quando teve há uns anos atrás, né, muitas pessoas querendo resgatar a pureza do livro dos médios. Vamos voltar a fazer a moda de Kardec, vamos voltar a fazer evocação, vamos voltar a fazer a pesquisa. É interessante, mas a gente tem que ter um centro de pesquisa para isso, assim como ele tinha, né? Lembra, não basta só ter a vontade, eu preciso ter outros instrumentos para poder fazer a pesquisa, senão a gente corre até em perigo. Imagina eu pegar um centro espírita, lotar ali de média efeito físico, né, e não saber conduzir isso, Allan Kardec. Saiu um monte de mesa girando. Né? Oi? Saiu um monte de mesa girando lá. Imagina acontecer isso, né? A gente voltar alguns experimentos somente para poder ver, né? Então, como outros países estão avançando, inclusive tem muitos que trabalham com a mesma temática do espírito, de manifestações mediúnicas, leem Kardec, mas não tem um compromisso, não é espírita de fato, né? Mas pega no Kardec como uma das suas referências de pesquisa. Fora do Brasil, a gente encontra muita literatura sobre isso, recente, em estudo que estão em andamento, mas aqui no Brasil a gente meio que deixou isso de lado. Seria bom a gente pegar isso de volta? Seria bom, mas a gente tem que preparar o terreno, né? A gente tem que preparar cientistas que dominam outras áreas, não só o espiritismo, pessoas que trazem esse gabarito, assim como o Kardec tinha, né? Pode falar, Graça. Ana, eu estou aqui pensando sobre o que vocês estão falando, e eu pensei nas faculdades espíritas, né? Que em Curitiba tem, né? Uma faculdade espírita. Esses lugares, eles não fazem esse tipo de pesquisa, porque realmente uma questão bem interessante. Sim. As pesquisas, o centro, por exemplo, assim, nós já temos, Graça, linhas de pesquisa, seja na pedagogia, seja na filosofia, até mesmo médicos estudando os passes, os efeitos do passe, como se estivesse voltando lá em Mesmer, né? A gente já tem, mas não tem, por exemplo, não são os principais, os mais procurados, assim, por isso que eu falei, ainda está muito embrionário, né? Mas já está tendo um aceite. Antes era, não quero nem ler Allan Kardec, né? Agora pelo menos já está começando, né? Então, por exemplo, na USP já tem linhas de pesquisa sobre o passe, tem pesquisa sobre as cartas do Chico Xavier, entende? Então já está construindo aos poucos. Não, aquele Sérgio Felipe, né? Aquele neurologista, isso, que fez né? Que fez sobre parece que a tese de doutorado dele foi sobre a glândula pineal. Exatamente. Então, a gente sabe disso. Eu estou falando das faculdades espíritas, aquelas que... Sim, aquelas que tem, né? Aquelas que tem. Por exemplo, eu conheço uma faculdade espírita, por exemplo, onde inclusive eu faço a minha pós, que é a Pandéia, que é, inclusive, que é da Dora Encontra. Não tem pesquisa, ali tudo bem que é na área pedagógica, filosófica, né? Não é uma faculdade de pesquisa no sentido material, não tem médios ali para a gente pesquisar, né? Então, assim, o que talvez falte é isso, criar-se laboratórios, fazer como Allan Kardec fazia. Só que o Allan Kardec tinha médiums, né? Ele teve, logicamente, por ter o propósito missionário dele, né, ele tinha esses médios né, independente da evolução moral deles,
grandes faculdades mediúnicas aqui, eles tinham que ter vários tipos, vários peixotinhos, né? E ao mesmo tempo encarnados, né? Para poder pesquisar um por um, né, isolá-los um do outro, porque não poderia ter comunicação um com o outro, né, isolá-los e fazia pesquisa, assim como o Kardec fazia. Então, assim, apesar da boa vontade, né, que a gente tem, né, mas não tem material de pesquisa mesmo, assim, né, eu teria que ter, qual é o material de pesquisa? Os médiuns, né, que se comunicam com a equipe espiritual, com os espíritos, que é o nosso objeto de estudo. Então, o que tem ainda em universidades, apesar dessas universidades, é mais teórico, são pesquisas bibliográficas. Então, onde a gente vai resgatar, né, ler tudo que é tradição de pensamento, né, ler tudo que dá nessa vida, pelo menos, né? Ler o máximo possível para poder formar as teorias e trazer mais uma, pelo que eu percebo dessas universidades, está numa tentativa ainda de colocar o Kardec numa posição boa. Olha, ele não foi um cara imbecil, né? Pelo perdão da palavra. Ele foi um pesquisador. O espiritismo não é só religião. Ele é uma ciência, ele é uma filosofia também. Então, assim, colocar ele num lugar onde ele achava que ia ter. Né? O Kardec tinha essa esperança de que todo mundo, né, como ele era apaixonado pelo espiritismo, que todo mundo fosse entender, né, logo de imediato, né, grande ilusão, né? Então a gente tinha que ter essa evolução, né, agora que a gente está começando. Então, assim, não fazendo os retestes de todas as pesquisas dele. Então, pelo menos como eu vejo, tá? Como ainda a gente está tentando resgatar ele, colocar ele numa posição, olha, ele é tão respeitado como qualquer outro autor. Né? Então, trazer ele para a conversa, né? Como se ele tivesse que ter uma cadeira ali na academia. Mas ainda não tem, por exemplo, um departamento específico de pesquisas espíritas, por exemplo. Né? Quem sabe no futuro, né? Quem sabe, né? Então vamos ver com a evolução, para a gente resgatar isso, né? Tá certo. Para a gente resgatar isso, imagina. Pessoal, já devido ao nosso horário, vamos continuar na semana que vem, tá? Ainda esse estudo, e depois a gente vai para o outro tema. Alguém gostaria de fazer a nossa oração? Ninguém? Posso fazer, Ana? Obrigada, Gemiro. Pode fazer. Meu Jesus, graças te damos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Nossa gratidão aos amigos espirituais que estiveram nos assistindo, nos dando sustentação. O conteúdo que nos foi apresentado, Senhor, possamos trazer para a nossa prática diária, disseminá-lo aonde formos. Que o Senhor possa nos conduzir na nossa jornada. Tá? Que os irmãos que não puderam estar presentes no nosso estudo possam ser abençoados por Ti. Que o Senhor possa nos conduzir hoje e sempre. E na próxima semana possamos estar aqui reunidos novamente em Teu Santo Nome. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Gemiro. Boa noite. Pessoal, assim seja. Boa noite, muito obrigada pela participação de todos. Até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite a Até todos. segunda, boa noite. Boa noite.